tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que a gente vê na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, o dia de você contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar ir para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo. Fico feliz. Jair Messias é um dos 6 filhos de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi Bolsonaro. Seu pai sustentava os 6 filhos trabalhando como dentista prático, sem formação, e por isso mudavam-se constantemente da cidade. Aos 15 anos de idade, Jair morava com a família em Eldorado, uma cidade de 15 mil habitantes a 250 quilômetros ao sul de São Paulo. Era 8 de maio de 1970, quando a pequena cidade recebeu uma inesperada visita. Carlos Lamarca, um militar desertor e guerrilheiro de esquerda que lutava contra o governo militar, refugiou-se nessa pequena cidade. Houve um tiroteio, um policial foi morto, estradas foram fechadas pela polícia e revistas foram feitas em toda a cidade. Ao final, o guerrilheiro conseguiu fugir e levou sua luta para outro lugar. Mas esse fato marcou profundamente o jovem Jair Messias Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro e seus amigos chegaram a fornecer dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca e seu grupo, que haviam montado um campo para treinar guerrilheiros contra o governo militar no Vale do Ribeira. Foi dessa forma que ele descobriu a capacidade do exército para organizar a sociedade civil e passou a ter como objetivo se alistar no exército. Aos 17 anos, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o ESPECEX. Porém, após refletir, chegou à conclusão que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Então, no final de 1973, após alguns meses na ESPECEX, prestou o concurso e foi aprovado. Formou-se na AMAN em 1977. Segundo seu melhor amigo na época, Gilmar Alves, para conseguir entrar na escola preparatória e posteriormente no exército, Bolsonaro precisava de dinheiro para pagar seus estudos. Os dois então compraram uma vara e foram pescar para vender os peixes. Gilmar também conta que Bolsonaro sempre dizia para que ele também fosse para o exército, porque os presidentes eram todos militares e ele iria ser presidente. Bolsonaro só começou a se tornar conhecido publicamente em 1986, quando escreveu um artigo na seção Ponto de Vista da revista Veja. Nessa época, estava com 31 anos e servia como capitão no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. No artigo, ele contestava a cúpula do Exército,
afirmando que o desligamento de dezenas de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras se devia aos baixos salários pagos à categoria, e não a desvios de conduta como os mesmos afirmavam. Bolsonaro foi detido pelo texto, ficou preso durante 15 dias e sofreu um processo militar por indisciplina. Porém, na ocasião, recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do Brasil, além do apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia e de esposas de oficiais, que realizaram manifestação em frente ao complexo militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, a seu favor. Em 27 de outubro de 1987, Jair Bolsonaro informou a repórter Cássia Maria, da revista Veja, sobre a Operação Beco Sem Saída. Na época, Bolsonaro apoiava a melhoria do soldo e era contra a prisão do capitão Saldom Pereira Filho. O objetivo da operação era explodir bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende e em alguns outros quartéis, com o objetivo de protestar contra o baixo salário que os militares recebiam na época. Bolsonaro foi acusado de ser o responsável por desenhar o croquis de onde a bomba seria colocada na adutora do Guandu, que abastece a água do município de Rio de Janeiro. A revista entregou o material ao então ministro do Exército, e este, após 4 meses de investigação, concluiu que a reportagem estava correta e que os capitães haviam mentido. Por unanimidade, o Conselho de Justificação Militar considerou em 19 de abril de 1988 que Bolsonaro era culpado e que fosse declarada sua incompatibilidade para o oficialato e consequente perda do posto e patente, nos termos do artigo 16, inciso 1º da Lei nº 5.836 de 72. Em sua defesa, Bolsonaro alegou na época que a revista Veja tinha publicado acusações fraudulentas para vender mais artigos sensacionalistas. O caso foi entregue ao Superior Tribunal Militar. O julgamento foi realizado em junho de 1988 e o tribunal acolheu a tese da defesa de Bolsonaro e do capitão Fábio Passos da Silva, segundo a qual as provas documentais, cujo laudo pericial foi feito pela Polícia do Exército, eram insuficientes por não permitirem comparações caligráficas, uma vez que fora usada letra de imprensa. O Superior Tribunal Militar absolveu os 2 oficiais, que assim foram mantidos nos quadros do Exército. Ainda em 1988, Bolsonaro foi para a reserva com a patente de capitão, e no mesmo ano iniciou sua carreira política, concorrendo a vereador do Rio de Janeiro. O laudo da Polícia do Exército, no entanto, seria mais tarde corroborado pela Polícia Federal, que confirmou a caligrafia de Bolsonaro. Aproveitando a fama adquirida por defender as causas dos militares, em 1988, Bolsonaro entrou para a vida pública elegendo-se vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Muitos militares de patente alta o chamavam de oportunista, e quando iniciou sua carreira política, muitos quartéis proibiam a sua entrada. Porém, segundo ele, o ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar, mas optou por se candidatar a vereador por acreditar que era a única opção que possuía no momento para evitar que fosse vítima de perseguição por parte de alguns superiores. Um fato que chamou atenção no curto período em que ele teve o seu mandato foi a recusa em receber um dos 42 Opala 0 km que foram comprados pela Câmara para os vereadores. Sua afirmação foi: "No meu caso, é dispensável." Seu mandato de vereador foi de apenas 2 anos e serviu principalmente para dar visibilidade às causas militares. Apresentou 7 projetos de lei, um dos quais autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Bolsonaro, na época, mostrou-se um vereador conservador, discreto e pouco participativo, segundo opiniões de pessoas que conviviam com ele. 2 anos depois, foi eleito pela primeira vez como deputado federal pelo Rio de
Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem 3 minutos prorrogados. Não sai não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E, senhor presidente, o senhor não pode tomar partido de posição de parlamentares aqui não, ok? E quando eu sair daqui eu vou ocupar teu espaço aí. Posso manifestar a adesão. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Dia Internacional dos Direitos Humanos do Brasil serve para isso. Isso está na voz, está na boca do povo na rua. Maria do Rosário sai daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba? Participou da execução do major alemão, do segundo marido confessou publicamente que expropriava bancos, roubava bancos, pegava armas em quartéis e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por que não fala isso? Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Tão preocupados com direitos humanos? Vai catar coquinho! Esse vídeo que acabamos de assistir é um excelente exemplo do seu perfil comportamental. Jair Bolsonaro ganhou destaque no cenário nacional justamente por defender as suas crenças e os seus valores de forma muito polêmica e às vezes até mesmo agressiva. Chegou a ser acusado pelos seus colegas no Congresso e até mesmo pelos seus opositores da esquerda de ser um político individualista. Porém, todos sabem que, na verdade, ele foi excluído por não querer participar dos jogos e esquemas que existiam na Câmara dos Deputados. Seu maior crime sempre foi ter a coragem de falar aquilo que muitas pessoas pensam, mas que não teriam a mesma coragem de falar publicamente. Em 6 mandatos e 28 anos no Congresso Nacional como deputado federal, nunca foi acusado de nenhum crime de corrupção ou mesmo de algum tipo de atividade ilícita. Por outro lado, ele já foi muitas vezes processado justamente pelo seu comportamento polêmico. E foi também esse comportamento que o tornou uma figura pública em programas de TV, talk shows, programas de auditório e principalmente na internet, aonde virou um meme e também conquistou uma verdadeira legião de fãs. Apesar de seus opositores se esforçarem para tentar passar a imagem de um deputado sem atuação, segundo o levantamento da agência Lupa e também do jornal O Estado de São Paulo, em seu período como congressista, Bolsonaro apresentou 172 projetos, sendo relator de 73 deles. 162 foram projetos de lei, foi um projeto de lei complementar, e 5 propostas de emenda à Constituição. Também apresentou outras 470 proposições, como emendas e processos em comissões, indicações de autoridades para que prestem informações em casos analisados pela Câmara, e mensagens e manifestações em plenário. Bolsonaro conseguiu aprovar 2 projetos de lei e uma emenda, entre elas uma PEC que prevê a emissão de recibos junto aos votos nas urnas eletrônicas, e uma proposta que estende o benefício de isenção do imposto de produtos industrializados para bens de informática. Outro projeto seu que ganhou destaque foi uma proposta de emenda à Constituição, que prevê que o Sistema Único de Saúde realize cirurgias de laqueadura e vasectomia em maiores de 21 anos que desejarem realizar o procedimento. Ele argumentou que muitas famílias pobres não têm dinheiro para fazer cirurgias como essas, e que teriam dificuldades em realizar seu planejamento familiar por esse motivo. Essa pauta já é defendida por ele desde o início dos anos 90, quando era vereador. Também defendeu a proposta de emenda à Constituição de que os salários dos policiais militares dos estados não poderiam ser menores que a dos policiais do Distrito Federal, e foi contra a volta da CPMF. Foi membro das comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Bolsonaro justifica sua dificuldade na aprovação de seus projetos
alegando que não recebia apoio suficiente dos demais congressistas, por sofrer discriminação por possuir ideias direitistas. No Congresso, ele chegou a ser conhecido como o homem que falava sozinho, por várias vezes ser o único presente no plenário e discursar para o Congresso vazio. Aparecem aqui no Twitter Bolsonaro será candidato à presidência em 2018? Em 2014 houve ali aquele vai ou não vai, gente apoiando, gente descendo a borduna. E aí, Bolsonaro? Só em duas condições não serem candidato, né? Se estiver morto, tá? Ou se tiver inelegível. Olha, nós temos o povo ao nosso lado, não temos estrutura e temos também a verdade. A minha vida pregressa, 16 anos de capitão do Exército, também ajuda a potencializar essa credibilidade junto à população brasileira. Então é com esse espírito, sem obsessão, mas encarando como uma missão de Deus, é que nós nos preparamos para disputar possivelmente as eleições no ano que vem. Nas eleições de 2010 e 2014, Bolsonaro já tinha considerado concorrer ao Planalto, sempre com um discurso anticorrupção e principalmente anti-PT. Mas além da falta de apoio político, esse ainda não era o momento certo para isso. Bolsonaro ainda não tinha apoio político, não tinha um partido que o aceitasse como candidato, e também ainda estava construindo a sua base de eleitores. Em abril de 2015, ele falou publicamente pela primeira vez sobre a sua intenção de ser candidato à presidência da República. E, por enquanto, não temos aliados. Estamos sozinhos. A pesquisa agora no DF me dá em segundo lugar, né? As pesquisas em municípios, por exemplo, São João de Meriti, me dá em segundo lugar também. Lógico, tem lugar que eu estou lá embaixo, porque eu não sou conhecido. Em 2016, se filiou ao Partido Social Cristão, também com o objetivo de concorrer à presidência, mas percebeu com o tempo que não conseguiria seu objetivo nesse partido. Então, em 2018, mudou novamente, filiando-se ao Partido Social Liberal. Aproveitando todos os movimentos relacionados ao impeachment de Dilma Rousseff, o crescimento do antipetismo no Brasil, resultado dos inúmeros escândalos de corrupção, e o crescimento dos movimentos conservadores de direita e liberais no país, somado ao fato dele ser o político mais popular do Brasil nas redes sociais, finalmente ele conseguiu o apoio que precisava. No começo, ele era considerado o azarão. Ninguém levou realmente a sério a sua candidatura e chegou a ser considerado uma piada pelos demais congressistas. Mas rapidamente ele ganhava cada vez mais apoio de movimentos de direita e principalmente de movimentos que organizavam grandes manifestações, em especial a favor do impeachment de Dilma Rousseff, a favor da Lava Jato e contra o Partido dos Trabalhadores. No dia 6 de setembro de 2018, Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca durante uma campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi atingido no abdômen enquanto estava nos braços de seus eleitores e necessitou passar por um procedimento de laparotomia exploratória na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Bolsonaro chegou a perder 40% do sangue do corpo, cerca de 2,5 litros, e passou por 2 cirurgias. Adélio Bispo de Oliveira, identificado como autor do crime e posteriormente preso, declarou no boletim de ocorrência que o fez a mando de Deus. As investigações mostraram que Adélio foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014. O partido emitiu uma nota classificando o atentado como um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral. Até hoje, existem muitas dúvidas em relação ao mandante do crime e as ligações de Adélio com partidos de esquerda. Também se ele realmente agiu sozinho. Muitos vídeos mostram que ele pode ter tido ajuda para cometer esse ato. Após o atentado, Bolsonaro fez 2 cirurgias e recebeu alta no final de setembro. Ele disse que não recorreria da decisão da justiça. Entretanto, a sentença transitou em julgado. Com o episódio, precisou se afastar das campanhas nas ruas.
mas ao mesmo tempo ganhou ampla visibilidade na mídia, inclusive no horário nobre da televisão, que evitava publicar qualquer tipo de conteúdo relacionado a esse candidato. Seus adversários, por sua vez, decidiram mudar a estratégia de campanha, moderando o tom das críticas nas 2 primeiras semanas que se seguiram ao atentado. Com seu crescimento nas pesquisas, a esquerda no Brasil se mobilizou fortemente, fazendo campanhas de destruição de reputação, manipulando suas frases e pronunciamentos mais polêmicos, já que não tinham bons argumentos que pudessem utilizar. Bolsonaro foi rotulado mundialmente como machista, racista, homofóbico, fascista, ditador, entre outras acusações. Usando a hashtag #EleNão, um movimento iniciado nas redes sociais por atrizes e influenciadoras ligadas à ideologia de esquerda, iniciaram expressivas manifestações de rua tanto no Brasil quanto no exterior durante a campanha presidencial. Segundo os organizadores, as manifestações contaram com cerca de 500 mil pessoas no total, uma pequena fração se comparada às manifestações contrárias à esquerda e favoráveis a Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Ele não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista. O que está em jogo, gente, é democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. A gente se vê na manifestação, procure uma perto da sua cidade. Quanto mais os seus opositores o atacavam, mais ele crescia nas pesquisas e ganhava mais seguidores. Tudo que era apontado como defeito pelos seus opositores acabava sendo visto como uma qualidade pelos seus eleitores. Lula, seu principal rival, estava preso. Haddad, que representava o PT nas eleições, estava, assim como os demais candidatos, envolvido direta ou indiretamente em escândalos. Ou mesmo ainda tínhamos aqueles candidatos que simplesmente não tinham chances de vencer por causa da sua pouca popularidade. Bolsonaro era o cara certo na hora certa, era o político que o Brasil queria. Alguém que não estava envolvido em casos de corrupção ou escândalos. E apesar de ser polêmico, representava uma nova mentalidade do brasileiro. Um povo que estava cansado de casos de corrupção e de não receber nada em troca do governo. Bolsonaro venceu com 55,13% no segundo turno das eleições e se tornou um dos presidentes mais populares de toda a história do Brasil. Teve o azar de encontrar uma pandemia em seu caminho, o que deu mais combustível para os seus opositores usarem contra ele. Hoje, ele é o principal candidato para a disputa em 2022. Mas seu governo ainda não acabou e temos muita coisa pela frente, principalmente com Lula novamente na disputa. Por esse motivo, nós resolvemos deixar esse vídeo por aqui, mantendo apenas a história de vida de Jair Bolsonaro. E se você quer um novo vídeo, um segundo episódio, contando o que aconteceu a partir das eleições, a partir da vitória de Jair Bolsonaro, deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo e também se inscreva no canal, que em breve nós vamos publicar a continuação desse documentário. Valeu, pessoal, abraço e até o próximo vídeo. 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito.